Existe racismo no Brasil. Para alguns essa informação pode soar bastante óbvia, mas muita gente não consegue enxergar. Por aqui o mito da democracia racial pegou e nós seguimos buscando justificativas para não ver o óbvio. Então vamos dar uma olhada? Por que algumas pessoas acreditam que não há racismo no Brasil, enquanto para outras essa afirmação soa tão esdrúxula diante de tantas evidências diárias? Vamos pensar sobre o assunto juntos. Nós fazemos um esforço enorme para não ver o racismo no Brasil, essa é a verdade. Sério, para pensar, se você mora em um condomínio em um bairro nobre, é muito provável que seu porteiro ou zelador de prédio sejam negros, acertei? Quando você está na rua, no transporte público ou no seu carro e passa por um caminhão de lixo, qual é a cor da pele dos garis? Se você nunca reparou nisso, faça um exercício da próxima vez. Por outro lado, sabe qual é a cor da esmagadora maioria das pessoas que estão cursando cursos concorridos como Medicina e Direito nas universidades públicas do Brasil? Exatamente, não é a cor preta, é a branca. Mas por que isso acontece afinal? Obviamente não é porque os pretos são menos capazes. O problema é que o Brasil é um país que viveu 300 anos de escravidão e quando libertou os escravos negros não ofereceu nada a eles, sequer uma oportunidade de crescerem por conta própria. Pelo contrário, a gente empurrou os pretos para as favelas e para as periferias. Como se não bastasse, mesmo com todo esse povo liberto, carente de trabalho, a República Brasileira preferiu importar brancos do exterior. É isso mesmo, italianos, japoneses, alemães e outros povos vieram para o Brasil porque o país deu oportunidade de trabalho que foi negada aos negros. Parece que faz muito tempo, mas não, faz cerca de 100 anos, que em termos de história é muito pouco. Tanto é assim que hoje, quando olhamos em volta, os pretos são maioria em profissões de baixa qualificação profissional, como a gente falou antes, e os brancos estão na outra ponta. No Brasil isso acontece para qualquer lado que a gente olhe, nas empresas, nas escolas, nas faculdades, nas cidades, nas novelas, nos jornais. Nada escapa dessa lógica triste. Portanto, o primeiro passo para enfrentar o problema do racismo é reconhecê-lo. Há uma grande predisposição em justificar o racismo no Brasil. Você provavelmente já se deparou nas redes sociais com gente que, diante do assassinato de um negro, apresenta as justificativas mais variadas. Ah, mas ele andava com um bandido, ele estava carregando um guarda-chuva na mão que parecia um fuzil, como se qualquer uma dessas justificativas fosse válida para o assassinato de um inocente. Elza Soares já dizia, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Você já parou para pensar que no Brasil há mais gente inocente assassinada no Complexo do Alemão do que portas derrubadas na Barra da Tijuca? Ah, mas eles estão no meio de uma guerra. Nas guerras morrem pessoas inocentes, você pode pensar. Desculpa, mas são só desculpas. Talvez, se em vez de buscar tantas justificativas, a gente parasse para pensar sobre o porquê de ser assim, a gente conseguisse avançar nessa questão. Não, matar gente inocente não é normal. Thug Life. Essa expressão, que significa algo tipo vida de bandido, foi cunhada pelo rapper Tupac para criar uma espécie de código de conduta entre os criminosos norte-americanos, com o objetivo de reduzir a violência nas comunidades negras. Mas a sacada genial do Tupac, quer dizer, além dessa ideia, está na própria mensagem do termo, THUGLIFE. The hate you give little infants fucks everybody. Ou o ódio que você dá para as crianças ferra com todo mundo. É uma mensagem que nós precisamos internalizar por aqui. Quando a gente justifica o racismo, justifica a morte de pretos, finge que não vê, a gente recebe isso tudo de volta. É um ciclo triste que precisa ser quebrado. E é por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos desde já e parar de plantar ódio. Afinal, nas palavras de Emicida, crer que o ódio é a solução é ser sommelier de anzol. É muito fácil enxergar racismo no Brasil. Você consegue. Já combater o racismo pode não ser tão fácil, pelos motivos que nós falamos aqui e muitos outros, mas é uma obrigação moral. Enxergar o racismo é o primeiro passo fundamental em uma sociedade que insiste em escondê-lo, mas não é suficiente. Não basta enxergar, tem que ser antirracista. Tem que repreender o amigo ou parente que é conscientemente racista, tem que ensinar aqueles que reproduzem o racismo sem perceber, tem que estar sempre atento para não cometer esse erro e, acima de tudo, tem que estar de mente aberta para aprender sobre o assunto, principalmente com quem mais tem autoridade nesse tema.
os negros.